o diabo, o inferno, os seguidores dele, as pessoas que, como nós aprendemos hoje, que estão usando sabedoria maligna, sabedoria satânica, eles querem atacar, e um dos alvos principais é os Estados Unidos, é o país que nós estamos. Que Deus nos desperte, que nós sentamos com os nossos filhos, pelo menos 1 minuto, e vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar pelas escolas, para que as escolas dos nossos filhos não sejam alvos para os terroristas. Porque você quer destruir uma família, mexe nos filhos. Isso que eu estou falando aqui é extremamente sério, irmãos. Eu oro com a minha filha todos os dias. E sabe o que eu oro? Senhor, acalma os seus anjos na John Winthrop, naquela escola. Livra, meu Deus, aquela escola dos terroristas. Livre das pessoas mal intencionadas. Sê com eles ali. Abençoe os diretores, as professoras, aquela escola. Jesus está voltando, irmãos. E isso é sério. Nós realmente precisamos orar. Nós precisamos realmente mudar as nossas vidas. Nós temos que viver na dimensão do amor de Deus. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós temos que parar de nos preocupar com tantas coisas neste mundo e buscar mais o reino de Deus. Eu sei que isso não é fácil, eu não estou aqui, Deus sabe disso, para doutrinar ninguém. Deus me livre disso, eu não sou pastor, eu não sou nada. Mas eu orei por essa aula essa semana inteira. E eu pedi, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a ser usada. Para que os irmãos que estiverem lá, para que os irmãos que escutarem essa aula, que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder que existe. Em teu nome, Senhor. Então, eu queria citar alguns exemplos que eu coloquei, mas não sei se dá tempo, o Marcelino me fala. Pode ir até 10 horas, daí eu não tem mais o que fazer, eu já passo para o pastor. Irmãos, eu dei alguns exemplos bíblicos aqui de pessoas que usaram sabedoria. E quando essas pessoas usaram a sabedoria dadas por Deus, elas foram bem-sucedidas. Quando a pessoa deixou de usar a sabedoria, ela pereceu. Então vamos ver o caso aqui de Salomão. Salomão era filho de quem? De Davi. Foi o homem mais sábio. Pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria. Foi o homem mais sábio. Foi muito abençoado, foi muito próspero. Mas chegou um determinado momento na vida dele, em que ele se afastou de Deus. E ele perdeu 10 dos seus reinos. E só ficou com 2. E sabe por que ainda ficou com 2? Porque Deus amava Davi e havia feito uma promessa na vida dele. E Deus é tão fiel, irmãos. Deus é tão fiel, que mesmo que o seu servo parta para a eternidade, ele cumpre a sua palavra. Aleluia. E foi isso que ele fez na vida de Salomão aqui. Aleluia. Mas Salomão foi atrás de ídolos, deixou-se contaminar pelas mulheres. Então, como uma pessoa que tem tudo pode ter um final tão triste? E hoje nós vemos o seguinte, que tem tantas pessoas que têm tudo. Eu estou feliz, sabe, pastor Helmut? Porque Deus tem usado os cultos aqui, colocado pessoas ungidas para pregar a palavra de Deus. Eu tenho ficado feliz porque ninguém, pastor Helmut, pode falar que saiu daqui sem ouvir a palavra de Deus, e é verdade. Aleluia. Porque a igreja tem crescido na graça e no conhecimento. Amém. E isso é uma responsabilidade, isso é algo maravilhoso de Deus. Mas agora cabe a nós tomarmos uma decisão. O que nós queremos realmente? Nós queremos entrar no céu, nós queremos ser cristãos verdadeiros, ou nós queremos simplesmente parar e reclamar e ir para o inferno? Nós vemos um exemplo de Esther, uma mulher que usou de sabedoria, colocou o povo para jejuar durante 3 dias. E havia um homem, Amã, que conspirava, que queria matar todos os judeus.
em vez de fazer fofoca, em vez de reclamar da vida, em vez de fugir, sabe o que ela fez? Orou e convocou o povo todo durante 3 dias para orar Aleluia. e jejuar. Glória a Deus. E Deus fez o sobrenatural. Quando ela se apresentou ao rei, Assuero, ela tinha graça e sabedoria, a palavra de sabedoria. E o rei salvou todo aquele povo, porque o nosso Deus luta por nós. Amém. Amém? Abigail, ela tinha um esposo chamado Nabal. E o esposo dela, Davi, estava com algumas pessoas e foi lá e ele tinha que fazer alguma coisa para Davi e ele não fez. E Davi ficou muito bravo e ela foi lá, sendo sábia, conversou com Davi, salvou a vida dela, salvou a vida da família dela e foi abençoada porque ela usou de sabedoria. Depois ela ficou livre do marido, porque o marido depois morreu por morte natural e ainda se casou com o rei, porque foi sábia. José do Egito. O próprio governador falou: existe um homem como esse em que há o Espírito de Deus nele? Ele interpretava sonhos. Davi, Marta, é um bom exemplo. José do Egito, um bom exemplo, que tinha o dom da palavra da ciência. Deus revelava coisas para ele. Lembra quando ele era ainda adolescente? Que ele teve aquele sonho, que ele via o sol, a lua se curvando para ele, aqueles molhos de trigo, e aquilo foi acontecendo. E porque ele teve essa sabedoria de Deus, ele livrou o povo da fome. Durante 7 anos ele juntou alimento, e depois de 7 anos de escassez, que não tinha comida no mundo, ele tinha comida para o Egito e para o resto do mundo. E salvou a vida dele e de toda a sua família, porque ele tinha o quê? Sabedoria dada por Deus. Nós vemos Daniel, que interpretava sonhos e tinha visões. Era um homem que tinha conhecimento, que tinha a palavra de Deus, que teve experiências profundas com Deus. E por ter essa revelação, ele foi até na cova dos leões e nada lhe aconteceu. Nós vemos Ana, mãe de Samuel. Ana, ela vai, e hoje, como Dia das Mães, é uma história bonita para se falar. Ela queria ter um filho. E naquela época, uma mulher, até hoje é importante para uma mulher ter um filho. Eu lembro que eu queria muito ter uma filha. Demorei quase 9 anos e aquilo era sofrido para mim. E ela ia e chegava uma vez por ano, eles iam se apresentar no templo. E ela subia. Mas ela não ficava reclamando dos outros. Sabe por que ela fazia? Ela foi chorar aos pés de Deus. Ela foi no templo chorar. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos chorando para pessoas erradas. Estamos nos humilhando diante de pessoas erradas. Você está falando e a pessoa, não vejo a hora que acaba com esse problema. Chora nos pés de Jesus. Abre a sua alma para Jesus. Conta para ele o seu problema. Ele sabe, mas ele quer ouvir da tua boca. E aí ela vai, ela chora e ela se derrama na presença de Deus. Ela chora e ela conta tudo para Deus. Ela fala da sua angústia e que ela quer ter um filho. E aí Deus ouve a sua oração. E Deus dá a ela um homem abençoado, o profeta Samuel. E olha que lindo. E ela fica tão feliz. Ela é tão grata a Deus, coisas que hoje falta muito no nosso meio, gratidão. Ela fala: olha, Senhor, o Senhor me ouviu, então agora eu vou te dar esse filho. Eu vou oferecer para o Senhor, vai ser para o seu serviço. E aí ela amamenta a criança, depois que termina de amamentar, ela leva para o templo. E aí o menino se torna um grande profeta. E Deus, como é maravilhoso, falou: olha, você me deu, você me ofereceu aquilo que eu te dei, que você tanto queria, e provavelmente o que ela mais queria, e deu mais 3 filhos e 2 filhas para ela. Aleluia. Agora é isso, você fica em casa, porque é assim. Porque Deus sempre nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, amém? Nós vemos Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Moab era uma cidade terrível. Eles faziam sacrifícios, sacrificavam crianças, eram pessoas de uma religião maligna, demoníaca, terrível. Mas um dia ela conhece o filho de Noemi,
E Noemi fala da palavra de Deus para ela. Aí